Bom, gente, parabéns pelo trabalho. Realmente, vocês trouxeram a pesquisa, né, sobre o tema de hoje. A gente fez uma breve introdução, então vocês trouxeram aí com essa pesquisa que eu pedi para vocês na última aula. Parabéns, viu? Realmente vocês, como se diz na linguagem de vocês, arrasaram. Então, lembra que eu falei na última aula que nós iríamos trazer um tema um pouco polêmico, entre aspas, tá? Porque a gente vai falar entre um tema, né, que vai trabalhar um pouquinho o criacionismo. Lembra que eu falei para vocês? Vamos começar a pesquisar, a trazer nossa própria opinião também, que é super importante. Vocês trouxeram de forma eficaz. E essa opinião que vocês trouxeram acabou também trazendo para os demais alunos cada uma dessas teorias, essa breve introdução, porque a gente vai mergulhar fundo nas próximas aulas, tá? Então, hoje nós estamos introduzindo, né, adentrando desse assunto, que é a evolução biológica. Mas, professora, por que polêmica, né? Porque quando se envolve a palavra religião e a palavra ciência, há um embate aí. Mas isso daí vai depender do nosso pensamento evolucionista. Será que a gente vai conseguir entender de uma forma geral, mas com o nosso próprio pensamento, formar as nossas próprias opiniões sobre essas duas vertentes que estão relacionadas à evolução biológica? Então, por exemplo, tá? A gente viu aí, de um contexto de forma geral, a definição, se assim podemos dizer, sobre a evolução biológica, que é um processo. Quando a gente fala que é um processo, não é algo que acontece assim, leva milhões de anos. Então, ele é um processo em que transformações hereditárias, vamos pegar essas palavras em destaque aí para a gente ver, e adaptações, elas vêm ocorrendo desde o surgimento da vida na Terra, dos seres vivos. Eu destaquei aqui vida, porque quando a gente fala vida, a gente não deve apenas colocar humanos, né? Ah, então a gente vai falar só de evolução de humanos? Não, a gente tem as teorias que foram mais linkadas aos seres humanos, mas nós também temos teorias, por exemplo, linkadas a vegetais, aos animais propriamente ditos, né? Então, a gente tem que falar espécies, vidas, todas os tipos de seres vivos nas terras, desde os micro-organismos até os macro-organismos. Então, a gente viu aí brevemente, né, em um dos grupos que eu pedi para trazer, sobre o criacionismo. Então, nós tivemos uma excelente apresentação aí do grupo, onde nós pudemos já começar a ter aquela ideia, porque aqui eles adotam a metodologia de que não há, por exemplo, transformações hereditárias, que não há adaptações. Então, eles não colocam dentro do criacionismo esse pensamento. Então, nós temos aí, vamos colocar aqui outra cor, né, para destacar melhor, o pensamento evolucionista, que, ao contrário, sim, concorda plenamente com as transformações hereditárias e sim com as adaptações. A gente vai acompanhando o livro aí também, tá? Vocês podem aí abrir na página 670, mas como a gente tem poucos minutos agora, então a gente vai ser já pra gente ir pra casa com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Meu Deus, e agora, hein? Quem será que tava falando a verdade? É pra gente sair daqui com o pensamento de que a evolução das espécies, sim, é de extrema importância, tá? E que todas as teorias, todos os pensamentos evolucionistas, eles trazem algo que vai fazer com que a gente fique refletindo sobre aquilo. E eu quero que vocês saiam daqui pensando, meu Deus, e agora? Quem que eu acredito? Na aula passada vocês perguntaram, e aí, professora, em qual que você acredita? Eu acredito na ciência, obviamente, e acredito também na religião. Parece que a gente fica em cima do muro, né? Quando a gente está falando, trabalhando sobre teorias da evolução.
Eu vou mostrar para vocês uma imagem, que essa imagem que reflete realmente sobre a evolução humana. Quando a gente vê essa imagem, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Opa, o humano, o Homo sapiens sapiens, né, evoluiu do macaco. Mas por que até hoje não há transformações de macaco em seres humanos, né? Aí essa daqui é uma das imagens que eu mais admiro, que eu mais gosto também, porque ela trabalha realmente isso. É isso que a evolução traz pra gente. É esse pensamento da nossa evolução, como nós estamos evoluindo nos dias atuais, né? Fora lá o celular que a gente fica, né? E temos aqui então que a gente vai trabalhar bem essa imagem na próxima aula. Hoje é só para deixar aquele querer vir participar na próxima aula, né? Sobre os milhões de anos que foram surgindo e evoluindo a espécie humana, tá? E como eu havia dito para vocês, né, na aula passada, que eu iria enviar para o e-mail da turma, né, esse texto que é a vida primitiva. Tudo bem, tem 13 páginas, por isso que eu não consegui imprimir e trazer para vocês. Mas, gente, leiam, é super importante. Esse do Thomas, tá? É um texto maravilhoso. Ele coloca os registros, tem as datas para quem é fã. E vocês fazerem esquema no caderno, vocês aí que tem fichário, faz o esquema, perfura, coloca. E eles vêm trazendo, gente, de forma geral, toda essa vida, como ela se diversifica, como fala sobre como que eles começaram a explorar os primeiros fósseis, né? E o que isso significou para a evolução humana. Então, é um texto, gente, maravilhoso, tá? Leiam, porque é muito, muito bom de coração, assim mesmo. Vai fazer com que vocês até consigam explorar melhor aí esse texto, né? Como eu falei, é um tema complexo? Só que a gente... É para isso que serve as disciplinas, os temas, né? Pra gente sair daqui não só com o conceito, como eu coloquei aqui no quadro para vocês, mas vocês saírem também com um pensamento sobre o tema, tá? Então, pensamento evolucionistas aí, nós temos o nosso querido Lamarck e também o Charles, né? O Charles Darwin. Esse que foi considerado aí o pai da evolução. Mas a gente não pode deixar também de citar sobre Lamarck, porque ele trouxe um pensamento evolucionista. Ora, ele falava que os seres vivos, né, por exemplo, essa transformação hereditária, né, o que era enviado para os seus antecedentes era aquilo que os seus descendentes criavam. Então, por exemplo, para ele, vamos colocar o exemplo mais dentro do conceito dele. As girafas, não? As girafas, elas esticavam o pescoço para se alimentar e com isso foram tendo os pescoços mais longos. E isso passou para os seus antecedentes. Já Darwin, né, já trouxe outro conceito, que existiam ali girafas de pescoços compridos, mais longos, e girafas dos pescoços mais curtinhos. Então, quando se tinha ali, ó, a girafona aqui, o alimento ali, né, a folha, as de pescoço mais longo conseguia chegar até o seu alimento. E aquelas de pescoço mais curto não conseguiam. Então, essa de pescoço mais longo começou a procriar e pronto. Seus antecedentes nasceram de pescoço longo. E aquelas que tinham pescoço curto não conseguiram se adaptar, morreram, então não foi passando adiante. Bom, gente, já está finalizando a nossa aula. Vamos sair daqui então com essa pulguinha atrás da orelha e na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esse tema muito, muito bom e importante para a gente entender todas essas teorias evolucionistas, tá bom? Espero que vocês gostem do tema e até a próxima aula. Tchau, tchau!